Olá, tudo bem? Estou de volta aqui para poder comentar mais um episódio da série A Sete Palmos. Eu sou Angélica Hellish, para quem não sabe, eu já estou aqui fazendo desde a primeira temporada episódios sobre a Sete Palmos. Dessa vez aqui eu aproveitei um momento que eu tô com um diazinho livre, né? Falei na nossa live de quarta-feira que eu iria retornar e cá estou eu para falar para vocês um pouco sobre o terceiro episódio, né? A gente já devagarinho agora vamos andando um pouquinho mais, né? Na série. Aliás, escutem toda a primeira temporada, né? O primeiro episódio que eu fiz o piloto, né? Eu fiz assim um apanhadão. Ele, nossa, tem muitas visualizações, as pessoas adoraram o episódio. Então, por favor, né, escutem lá, escutem nosso podcast. Logo no comecinho é importante que eu peça para você o like no vídeo, né, porque é a maneira como você pode nos ajudar, e financeiramente também precisamos muito de apoio. Quando eu começar a falar, você vai ver que aqui embaixo vai ficar correndo aquele textozinho, né, avisando as maneiras de nos apoiar, seja no Apoia-se, ou então você abre a descrição desse vídeo. Essa é uma maneira de você garantir que eu consiga continuar fazendo, né, esses podcasts, porque a gente faz investimento, compra microfone, compra webcam, etc. E precisamos da sua ajuda, né, para que isso possa andar. Mas vamos lá falar aqui um pouco sobre esse episódio, que é um episódio que eu achei fantástico. Ele é conhecido porque é um episódio catártico, né? Um episódio de catarse. Você tem aqui a Ruth Fisher, né? Esse episódio famoso porque ela entra numa espécie de... hoje em dia é muito mais conhecido por uma questão de coach, né? Parece que ela tá em alguma palestra de coach misturado com religião, uma coisa assim meio, né? E você já fica logo de sobreaviso, né? Mas aqui, dessa vez no episódio, vamos até colocar aqui, porque normalmente ele entra na nossa abertura, né? Você vai ver aqui um personagem aqui no comecinho, que é o personagem que é o que vai falecer dessa vez, né? É até interessante, eu acho muito tocante aqui a abertura deste episódio. Eu vou colocar a imagem para você aqui. Deixa eu só colocar rapidamente aqui para você ver. Aqui eu faço sempre aquele memento mori, né, celebration, para que as pessoas possam ver uma montagenzinha que eu faço, né, com a foto, né? Tá aqui, ó. Eu vou passar para você aqui para você ver, tá aqui no cantinho da tela, né? Aqui a pessoa que dessa vez falece no começo do episódio é o Michael, né? E é o Michael John Piper. Então, no final eu costumo sempre fazer o obituário também. Então é bem legal aqui o que eu tento fazer para você. Não deixa de você se inscrever no canal, tá? E dar moral para quem tá fazendo um podcast sobre essa série que vale toda a revisão. Eu acho que A Sete Palmos é uma das séries mais bem feitas, mais emocionantes, né? As séries que tocam as pessoas profundamente, né? Eu acho que muita gente comenta que o que construiu toda a fama da HBO, né, e tal, de ser um canal pago importante, são séries como The Sopranos, como A Sete Palmos, né, The Wire também, claro, né. Mas vamos aqui comentar um pouco aqui sobre o episódio. Eu vou deixar aqui rolando aqui, como vocês estão vendo, os slides, para quem tá vendo aqui a versão em vídeo, né. Não deixe de assistir a versão no YouTube se você está escutando somente em podcast, né? Aqui você tem no começo a morte do Michael John Piper, né? Ele é muito tocante porque no começo do episódio você vê, parece que ele tá saindo para viajar, ele tá arrumando o carro e chamando o cachorro, né? Ele tá falando, vem cá, chamando o cachorro e assoviando e tal. Só que aí, quando a câmera muda, assim, você vê que ele tá numa cama de hospital, ele é um paciente de câncer, né? Então ele tá ali penando ali com as dores terminais, né? Ele tem um paciente até terminal de câncer, então, mas ele fica divagando e devaneando com ele saindo para uma viagem com o cachorro dele. É interessante que você vê que ele tem muito apreço pelo cachorro, né? A mulher dele tá no quarto, a mulher dele, o episódio apresenta ela como uma vidente, né, pra gente. Ela até eu acho ela uma personagem assim muito controversa, porque
ela é muito dura, né? A mãe dele tá ao lado ali, tá tentando consolar ele, falando: você vai se restabelecer, filho. Ela se vira assim pra mãe: não, fulana, você não tem que falar isso, você tem que falar a verdade pra ele. Então acho que ela é essa personagem que é a esposa. Eu sei que a série não quer demonizar essa personagem, mas pra mim ela me parece uma personagem muito cruel, assim, o jeito como ela trata ele nesses momentos finais. Ela vira pra mãe e fala que não é pra mentir, que ele é paciente terminal. Aí vira pra ele, né, a esposa, fala: isso é só seu corpo, se liberta e tal. E ele fala assim, ele tá falando: eu quero viver, né? A enfermeira vai lá pra aumentar as doses, né, de remédio contra a dor, né, e tal, que eles tomam de maneira intravenosa, e ele fala pra ela: eu quero viver. Ela fala: é só o seu corpo, né? Ela é toda mística. Aí ele fala: isso é uma bobagem, né? Aí quando ele começa a se medicar novamente, ele fecha os olhos e já dá aquele fade to white, né, que a série faz, de mostrar o nome dele, a data de nascimento. E é essa partida logo no começo. Então esse episódio, ele tem uma questão narrativa, assim, que ele quer trazer essa coisa de refletir a vida após a morte, né? O significado da vida, que é uma coisa que a série faz também bastante, né? A série tem muito disso. E você vai ter também aqui a família, né? A família é maravilhosa, a gente gosta muito de acompanhar os Fisher, né? Ele tem uma cena logo de cara de cozinha, né? Você vê que a Claire chega lá, o Nate e David estão conversando, né? Inclusive, você vê que o David é uma coisa bonita isso. Ele tá pesquisando sobre como é que é essa situação do irmão dele, né? Ele está com que tipo de doença? A gente recorda que ele se abriu, né? Ele se abriu pro irmão, ele falou a verdade. E é bom a gente recordar, né? Porque faz tempo que eu não volto a esse podcast. E ele desabafou com o David, contou as angústias deles e os medos dele. E o David, do jeito dele, tá tentando cuidar do irmão também. Então, você vê que ele tá ali se estudando, né? A doença que o irmão tem, essa condição que é um problema que é das veias, né? Do cérebro, né? Uma questão arterial, né? E você vê aqui também que aí tem essa cena, como eu falei, de cozinha, né? Os dois estão chegando e o Nate, o David e a Claire tá falando ali, ele tá... Estão tendo uma conversa ali sobre questão de vida após a morte, etc. E a Ruth tá descendo as escadas, fala: que bom que tá todo mundo na cozinha, né? A Claire tinha até feito uma piada, ela falou assim: porque a cafeteira tá vazia, né? Ela fala: olha só, uma questão de educação, o primeiro que desce pra cozinha, se a cafeteira estiver vazia, não tiver café, que faça o café, né? Importante se tem pênis ou não, ela fala assim. E aí ele fala assim, o Nate, né, que... Ela assim, eu também acho importante também quando a pessoa vai usar o banheiro, que não fique 45 minutos no banheiro, aquela coisa, né? Aquela discussão familiar, né? E é aquela coisa dos irmãos, né? Então aqui tá a Ruth descendo e falando que vai para um seminário de autoaperfeiçoamento chamado The Plan, né? O tipo plano, né? A construção, acho que seria a tradução livre aqui que eu tô fazendo. Que quem convida ela é o Rob. Vamos recordar quem é esse personagem? O Rob é aquele cara que trabalha na floricultura do Nikolai junto com ela. Ele é um cara que ele tá neste culto / coaching lá, aprendendo lá, esse negócio de autoaperfeiçoamento, né? Que eu acho uma coisa muito perigosa, né? Você... hoje em dia, isso pra gente, ainda mais aqui depois dessas eleições de São Paulo, né? Da prefeitura, todo esse Pablo Marçalismo, né? Que a gente tá vivendo aqui, a gente olha para isso com muita preocupação, né? Essa coisa de coaching e aquela dinâmica, né? Porque depois mostra que é uma coisa meio que fica humilhando as pessoas. Você é idiota, fecha os olhos. Então, isso é uma coisa que me traz um ranço muito grande. Eu tento olhar para isso com outros olhos, né? Entendendo que isso, de certa maneira, né? Você vê que aperfeiçoa, assim, a personalidade da Ruth, de certa maneira, né? Mas não sei se depende exclusivamente deste curso de aperfeiçoamento, e sim porque ela precisa de catarse, né? Essa personagem é muito travada. Aí ela tá
ela fala isso, né? A Claire fica até preocupada, né? Que seja algum tipo de culto. E o Nate, ele observa que deve ser alguma daquelas coisas, aqui eu tô, é aspas mesmo, né? Uma daquelas coisas de auto-atualização dos anos 70, onde eles gritam com você por 12 horas e não deixam você ir ao banheiro. Então o Nate fala isso daí, né? Porque nos anos 70 teve esse monte de culto. Hoje em dia você lembra, né? Esses caras aí que são os coach red pill, assim, é tratamento de masculinidade, de virilidade, gritos masculinos e por aí vai, né? É uma época sempre muito difícil de se viver quando é relação a coaching. Aí você vê que aí quando você vai ver o que a Ruth tá passando ali, aquele seminário tem aquela coisa do líder, usa aqueles jargões, metáforas que comparam as coisas ao projeto, a uma reforma de casa. Esse autoaperfeiçoamento é como se você demolisse alguma coisa dentro de ti, né? E tal. E ela, de certa maneira, aliás, eu quero aqui trazer uma curiosidade, assim, é legal nesse momento, porque se você for rever o episódio, né? Aqui quem faz a líder a coach, né, desse curso é a atriz Alice Creed, né? Que eu acho ela fantástica, ela tá bem idosa agora. Ela é conhecida mais recentemente, talvez, por Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato. Tem um filme muito bom chamado Maria e João, o Conto das Bruxas de 2020, Carruagens de Fogo, mas eu a conheço por um filme que eu gosto imensamente, que é um filme chamado Histórias de Fantasmas. É baseado num livro do Peter Straub, é Ghost Story. É um filme que ele lembra muito pouco, na verdade, o livro do Peter Straub, mas você tem uma adaptação feita pelo próprio autor, né, que é já falecido, né? Então ela faz a personagem a Alma Mobley e é uma fantástica essa maneira como ela atua. É um filme de terror que é nas mínimas coisas, assim. Então acho que ela tem uma atuação sempre muito muito profunda, né? Aquele olhar muito incisivo, né? Eu acho que ela realmente é uma grande atriz, a Alice Creed aqui, e ela faz essa ponta aqui na série, sendo a líder desse culto maluco aí. E aí você vê que a Ruth tá lá, né? A Ruth tá lá, né? Então você vai ter aquelas dinâmicas de assistam, né? Que, ai, Ruth, por que você acha isso? Ai, Ruth, você é uma alienígena na sua própria casa e por aí vai, né? Ela fica falando que a Ruth, ela repreende, a Ruth fala que a Ruth, ela anda na ponta dos pés na própria casa, como se tivesse medo de acordar alguém. Porque a Ruth, ela é aquela mãe, dona de casa, que ou ela explode, né? Pra quem já tá conhecendo a dinâmica da personagem na série, ou ela fica ali toda, né, contidinha, né, na dela. Aqui a gente vai ter também nesse episódio a Claire, né? Que eu acho que é muito forte, assim, o que acontece com ela nesse personagem. Ela tá numa sessão de aconselhamento na escola e tá conversando, né, com o psicólogo, né? Ele tá perguntando como é que ela tá, como é que ela se sente. Ela fala que tá entediada. Ele pergunta quanto tempo que ela não vê o Gabe, né? Vamos lembrar, né? Vamos recordar aqui que o Gabe tá numa fase fazendo... Depois que morreu aquele irmão dele, aquele negócio que a mãe dele parece que é alcoólatra e tal, ele tá meio perdido no mundo, na vida. Roubou, inclusive, formol, né? Pra poder colocar em drogas lá e tava vendendo. Aí um cara passou mal. Teve uma série de coisas que aconteceram muito ruins, né? Pra ele. E você vê aqui que as pessoas estão procurando ele, porque ele assaltou, né, uma loja ali de conveniência, né, numa vez que eles foram numa festa. A Claire nem sabia que ele tinha feito isso, né, mas claro, o psicólogo não fala nada disso pra ela, só pergunta assim se ela sabe do Gabe, né, e tal. Depois essa dinâmica ali vai evoluir, ela vai ter que voltar pra lá, porque realmente a polícia está procurando o Gabe, né, a polícia tá procurando e precisa saber o que tá acontecendo, né? Então é uma situação que ela tá, porque veja bem, o cara entrou na casa dela e roubou, né? Roubou, não é nem formol, sei lá, é um líquido de embalsamamento e tá utilizando isso, e a polícia, claro, tá desconfiada, talvez até que ela esteja envolvida nisso daí, né?
Aqui você vai ter também uma reunião que vai ser divertida, né? Que é a reunião que o David fala que o Nate precisa ir, que é o almoço do Independent Funeral Directors. Que eles têm esse almoço e tal, e agora o Nate já é um, um cara que é um cara formado dentro dessa profissão, ele tem que ir, né? E o David vai pra lá e é um monte de pessoas idosas e todos muito homofóbicos, por sinal, né? O David fica até incomodado, porque vamos lembrar que ele saiu do armário na frente de todo mundo lá e os velhos continuam fazendo piada tosca, né? Referente a essas coisas aí. O Nate fica ali todo inflamado, falando assim: olha, chega da gente aguentar essas corporações gigantes, né? Precisamos lutar contra, precisamos nos unir e tal. E por aí todo mundo concorda, bate nas costas dele e fala que é isso mesmo, né? O Nate eles todos têm que se unir, né? Porque essa corporação gigante está querendo comprar todas as funerárias familiares e transformar tudo num negócio que é um empreendimento tipo, né? Um próximo morto, né? Esteira correndo, né? A Claire, como eu falei, tem esse negócio ela acaba sendo chamada novamente para o escritório do conselheiro lá do psicólogo. E só que tem uma detetive, né, tem uma policial lá, tá questionando o envolvimento dela, perguntando para ela se ela sabe aonde que ele está, né? Então você vê que ela tá sendo sondada, ela fica muito nervosa. A detetive fala assim: você sabe que o seu namorado, ele fugiu, ele assaltou uma loja de conveniência, a mão armada. Ela fala: não, não. Aí a detetive fala: pô, você não sabe dele? Aí ela fala: não, não sei, se eu soubesse eu falaria, né? Então você vê que ela fica muito nervosa com isso daí, né? E com toda razão, né? Essa questão da Claire e do Gabe, né? Eu penso assim, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito, a gente que é mulher, né? Tem muito isso, da gente querer salvar alguém, né? Você vê um cara que tá perdido, um cara que você tá apaixonado e o cara tá... Só que é uma coisa que a gente tem que levar pra vida, isso daí eu escuto muito até no podcast que eu gosto bastante, que é da Deia lá do Não Inviabilize, né? A gente não é ONG, né? A gente tem que saber em qual ponto a gente não pode ficar fazendo essa espécie de coisa e se envolvendo. E ela foi cada vez se envolvendo mais numa relação de um cara que tá se autodestruindo, né? Invisivelmente agora ela viu que nesse ponto as coisas vão piorar muito. Ela agora, daqui a pouco, tá envolvida num crime que ele cometeu, né? Então a Claire fica muito brava, né, com o conselheiro, porque foi uma quebra de confiança, né, e tal. Então você tem ali ela desesperada, porque ela, apesar que é verdade realmente, ela não sabe do paradeiro do Gabe, né? Ele não tá indo pra escola, mas ela sabe que isso daí pode dar problema pra ela. Aqui também, né, pra gente comentar que tem o casal, que eu brinco que é o casal Neuras, né, que é o David, o Nate e a Brenda, né? Eles estão tendo uma conversa porque agora a Brenda, ela tá numa vibe de ela quer fazer um curso de biologia e tal, e tava lá conversando e falando da importância da biologia, de questões genéticas e tal. Isso é super interessante, e o que vai acontecer também não deixa de ser interessante, né? Porque a Brenda é uma personagem que é muito fácil da gente antipatizar com ela. Ela é muito egocêntrica, ela é muito mimada, ela é uma pessoa que a relação que ela tem com as pessoas, né? É de abandonar, de trair e tal. É uma questão até familiar, eu acho que tem a ver com a maneira como os pais trataram dela, né? Vamos lembrar que ela tem todo aquele histórico de uma criança que ficou exposta à mídia, porque os pais são psicólogos famosos, psiquiatras famosos, escreveram livros e tal, e ficaram famosos as sessões dela enquanto criança. Então ela teve uma vida, uma infância muito conturbada, né? E aqui você vê, né, que ela tá conversando com o Nate, e o Nate tá tentando conversar com ela, porque ele já encontrou com a viúva, né, desse cara que morreu logo no começo do episódio. E ela, quando foi lá, ficou falando, né, que ela foi escolher o caixão, né? Claro que dá pra sacar a dela logo de cara, né, que ela é uma farsante, né? Eu penso assim, porque ela fica o tempo todo conversando quando ela vai na funerária, tá o David e o Nate lá, aí ela fica assim:
Como se estivesse conversando com o marido. Você quer qual caixão? Pera, esse aqui, né? O mais barato, né? E tal. Então é aquele negócio, né? Eu penso que ela é uma grande de uma farsante, né? Que joga verde para colher maduro, como vai desculpar muita gente, né? Quem acredita, que acredite. Eu não acredito muito nessas coisas, não. E ela tem isso, né? De falar que é uma vidente e tal. Então, mas de qualquer maneira, isso daí tocou o Nate, que vamos lembrar que mesmo a série mostrando esses diálogos do pai, do Nate com o Nate, ou David com o pai, que já faleceu, isso é uma coisa meio uma licença poética, né, para falar que o personagem está pensando, é o que vai na cabeça dele, não é uma coisa que faz parte do roteiro, como assim, olha, Nate está vendo fantasmas, não. Mas o Nate fala pra Brenda que ele sente a presença do pai, às vezes ele fala isso depois pro David também, e como é que ele se sente, o que ela pensa da vida após a morte e tal. Então depois eles vão conversar melhor sobre isso daí. E o Nate é um personagem que, como eu falei já, eu acho que ele leva a história pra caramba, né? Ele é um cara que a história depende bastante da presença dele, da visão dele. A gente tem muita perspectiva dele várias vezes, das situações, não é? Então, é alguém que veio de fora, né, e traz um olhar, né, sobre as coisas, né? Aí ele tem uma conversa com a Brenda, né, na casa dela, sobre esse negócio de desejo sexual, de periodicidade das relações sexuais entre parceiros, né? Ela até fala, vai chegar certo momento que você não vai ter desejo por mim, porque ela tá querendo meio dizer que também não tá muito afim e tal, né? Vamos lembrar que eles têm uma relação muito próxima e o Nate tá sempre lá, né, e tal, né? Meio que também eu penso que eles não têm lá muito espaço, né? Assim, né? Sei lá, né? Cada um entende uma relação como dá certo, né, pro casal, né? Mas é interessante também aqui, porque eu falei aqui que a Brenda tá fazendo agora, tá estudando, né? Resolveu voltar a estudar, faz aula sobre biologia, genética e tal. Mas quando ela vai para aula, você tem ali o professora falando com os alunos, né, e tal. E a professora meio que ela dá espaço, eu entendi assim, pelo menos a cena, né? Ela dá espaço para cada um e tal. Ela levanta uma questão, aí o aluno que souber responde, levanta a mão, responde, depois passa para o outro. Mas quando chega na parte da Brenda, a Brenda ela quer fazer várias perguntas de volta. Ela quer meio monopolizar a aula, sabe? E aí a professora fala assim, olha só, desculpa, mas a gente não interrompe os nossos amigos aqui, os nossos parceiros na aula. E ela se sente ofendida e vai embora, entendeu? Ela não gosta disso, ela não gosta, se sente ofendida. Ela, como muitas pessoas, né, acha que tá ali, é mais velha, talvez, é mais culta. E talvez ela não precisasse ter a humildade de saber escutar, né, de compartilhar o saber de outra pessoa, né? E aí vai, eu sei que ela levanta e sai andando. O que é muito estranho, né? Você fala assim, porra, por que você tá levantando e saindo andando, né? E desiste. Depois, mais pra frente, ela vai falar pro Nate que desistiu, né? E aqui também tem interessante que aí a Claire tá desesperada, tá nervosa, né? Meu Deus, o que vai acontecer, né? E tal. Aí quando a mãe chega em casa, já de saco cheio do seminário, aquele seminário é muito esgota, né? Aquele negócio, aquela pressão, pessoas contando histórias terríveis. Tem aquela dinâmica horrorosa que a coach fala, que você tem que perdoar o teu pai que foi um agressor, você tem que, você saca, que é horrível isso, né? Esse negócio de você precisa perdoar para poder seguir em frente, e por aí vai, né? E tal, né? Por isso a pessoa faz um curso como esse, sai de lá com mais dano do que qualquer coisa, né? Aí quando a Ruth chega, a Claire tá lá vendo lá a televisão, tá até vendo um filme ali com eu esqueci o nome daquela atriz que fez o que era estranha. Acho que é Cissy Spacek, que é o nome dela, assim. Eu não lembro o nome do filme, não. Mas aí eu achei interessante aparecer, né? Aí você vê ali que ela tá conversando com a mãe e fala assim, ai mãe, a senhora quer um chá, né? Aí a mãe fala assim, o que você fez? O que você quebrou? Isso lembra, porque isso é uma coisa muito materna, gente. A gente quando tem os filhos aqui que são sempre preguiçosos, não quer fazer as coisas, né? Aí do nada estão todos solícitos. O que você quer? Você quer um chá? Você quer alguma coisa? Você já fala, pera aí, o que você fez? Fala logo aí, né? Então eu acho muito interessante essa dinâmica. Aí ela fala, ai mãe, poxa, né, e tal, né?
E a mãe pede desculpa e começa já a soltar uns jargões aí desse curso aí que ela tá fazendo. Desculpa, mas eu projetei a minha casa em você da maneira incorreta. E por aí vai, sabe? Aquelas besteiras, né? Que eles começam a falar. Fica aqui, gatinha linda. Desce aqui. Não fica agora não. Depois você sobe. Aí a Ruth fala que tem lição de casa pra fazer, né? Que tem que escrever uma carta pra falecida mãe dela, perdoando ela por todas as coisas terríveis. Por todas as coisas terríveis que ela fez. Imagina, você tem que escrever uma carta perdoando a sua mãe por todas as coisas terríveis. Tem que escrever uma carta pra si mesma, descrevendo escrevendo pra ela como ela vai renovar a vida dela e tal. Então, em meio a isso, né, você tem ali o funeral. Vamos lembrar que esse aqui é um episódio que tem o morto da vez, não é? Aqui é Six Feet Under. E no funeral tá ali sendo preparado, né? E o Nate tá tendo ali as visões ali com o pai, né? Ele vê muito Nathanael, né? O sênior, né? Tem discussões filosóficas sobre vida, morte. Ele fala assim pro pai: e aí, pai, você tem respostas, né? E tal. Claro que você vê que ali é uma divagação, né, do Nate, né? É até bonito, assim, o funeral. E ele pergunta, só pra não passar batido, pro Rico, né? Porque esse negócio da Brenda deixou ele com a pulga atrás da orelha sobre desejo sexual e tal. Ele pergunta pro Rico, fala, pô, quantas vezes que você faz amor com a sua esposa? Desculpa, é uma pergunta meio muito pessoal, né? E aí o Rico até fala, 2, 3 vezes por semana, né? Aí o Nate fica assim, né, meio espantado e fala, pouco, né? E tal, né? Dando a entender, a gente entende que na verdade ele não tá tendo, né? Isso também com a Brenda. Aí é lido ali no funeral, ali a viúva chega, né? Os parentes chegam, vai ser lido um poema ali do Walt Whitman, né? Que ele é muito bonito o poema, né? E a esposa fala o tempo todo que o marido está ali com ela para que ela consiga passar por isso, né, e tal. Então você vê ali que realmente é uma coisa muito tocante, né, e tal. Que apesar de tudo, ele era um cara muito querido, o marido dela, e ela também gostava dele, apesar da maneira muito seca, né? Como eu penso que ela tenha tratado ele nos últimos momentos de vida, né? E aqui também vai ter uma situação que ela vai ser uma situação terrível, porque a Claire está em casa, né, e tal, e o Gabe liga para ela. Quando ele liga, ela fala assim, cadê você? Onde é que você tá? Né, tá todo mundo te procurando. Sabia que a polícia tá te procurando, né, porque você roubou aí uma loja de conveniência, né? Aí ele fala assim, eu tô desesperado, né, começa a chorar, o que eu faço? O que eu faço? E você vê que ela fala, onde é que você tá? Ele pede, né, ajuda, ele pede para que ela vá lá, fala que tá num lugar longe, ela tem que sair no meio da noite para poder ir lá encontrá-lo, né, gente? Que medo, meu Deus, né? Tem que encontrar o cara lá. E sai, e ele tá totalmente doidão, né? Desesperado, chapado, neurótico, né? Ele, claro, já sabe que tá sendo procurado, e ele fala pra ela assim, ele entra no carro sem dar nem boa noite, sem nem dar oi, nada, e fala pra ela assim, dirige aí, eu quero ir embora, dirige aí. Aí ela fala, oi, tudo bem? Boa noite, pô, saí no meio da noite aqui pra vir pra esse fim de mundo pra te encontrar, poxa, né? Fala comigo pelo menos, né? Aí ela fala assim, o que você quer fazer? Ele fala que é pra um lugar muito longe. Ela fala, nossa, mas esse lugar é horrível. É um lugar perigoso, é um lugar que o pessoal faz desova de corpos. Aí ela pega e fala assim, nossa, tem certeza, né? Ele fala, dirige. Ele tá tratando ela muito mal, tá muito neurótico. Ela percebe que ele tá doidão. Quando eles param no semáforo, um cara para do lado, assim, porque vamos lembrar que a Claire, ela usa um carro funerário, né? Que é interessante, que se tornou o ícone da série, né? Aquele carro verde funerário, né? Que, para recordação aqui, o primeiro episódio, quando o Nathanael Sênior morre, ele morre no novo carro que a família tinha adquirido. Foi perda total, né? Porque anteriormente eles tinham esse carro aí que foi parar com a Claire, né? E quando o cara para no carro ao lado, no sinal, fala assim, e aí, gata, você gosta de um defunto? Negócio assim, sabe? Fazendo piada porque ela tá num carro funerário. Aí o Gabe do lado tá falando pro cara, cala a boca, cala a boca. E aí, quem é esse daí do seu lado? É um defunto? O cara tá ali tirando uma, né?
e tal. Aí o Gabe vai, puxa uma arma e atira, né? Não se sabe, não dá pra perceber, é muito rápido, não dá pra perceber se o tiro pega na pessoa, né? Mas a pessoa se abaixa. E a Claire fica desesperada. Ele fala pra ela arrancar, pisa no acelerador, arranca, ultrapassa o sinal com tudo. E ela já começa a chorar, desesperada. Imagina, né, gente, né? Olha que situação que ela está, né, nesse momento. E aí ela pega, ela para o carro assim, meio atravessada, assim, começa a chorar, fala: o que você fez? A gente tem que voltar, a gente tem que voltar. Ela fala chorando, né? Você pode ter acertado essa pessoa. E aí ele fala assim: não quero, vamos embora, vamos fugir. Ela não quer fugir para lugar nenhum, né? Ela começa a chorar e fala assim: eu não posso mais te ajudar, eu não tenho mais como te ajudar e tal. E ela pega a arma, que ele largou a arma ao lado, pega e aponta para ele, fala: vai embora, eu não posso mais te ajudar. E ele fica ali, né, nervoso e tal, mas vai realmente embora. Então, é terrível, né? Porque ela guarda a arma lá e tal. Naquele momento ela cai totalmente em si, que ela não tem... Ela não pode fazer nada, né, por ele. Não pode fazer absolutamente nada. Ele é uma pessoa que não tem como ela salvar essa pessoa. Essa pessoa precisa se salvar, né, de alguma maneira, ou precisa ser encontrado pela polícia para que tenha algum rumo na vida dele, né? Eu não recordo... Eu já falei isso anteriormente, eu não recordo o desfecho do Gabe direitinho, porque eu tô fazendo uma revisão da série aos poucos conforme eu vou gravando, né? Então eu não recordo, né? Mas tem que falar de algumas partes importantes, tá até passando para vocês aí no vídeo aí. Uma parte muito legal do episódio, que é como eu falei no começo, é essa catarse que a Ruth tem, né? Nesse curso maluco aí de autoaperfeiçoamento aí de coaching. Ela, na outra vez, quando ela vai pro curso, já com a carta e tudo, aí a líder lá tá falando: olha, que você escreveu na carta e tal, ela tá querendo expor, né? Eles trabalham muito com a exposição, né? E que tal, com o ridículo também da pessoa se sentir mal, né? Mas não é uma coisa pessoal. Eu escrevi uma carta pessoal, não sabia que eu tinha que falar sobre isso aqui, né? E aí eles continuam as dinâmicas lá, e a líder lá fala pra fechar os olhos, todo mundo, pra se sentir ridículo, somos todos ridículos. E aí, inclusive, todo mundo começa a rir, né? Parece ter uma piada interna relacionada a isso, né? A Ruth não ri, porque a Ruth realmente se sente ridícula, talvez, né? Então, ela fica lá, assim, a mulher pergunta: e aí, Ruth, você não riu por quê? Aí ela fala assim: olha como é que ela é filha da mãe, né? A mulher fala assim: alguém explica a piada pra Ruth. Aí o cara se vira lá pra trás e realmente começa a explicar, né? A Ruth não acha a mínima graça, porque acha que as pessoas são ridículas, e fala que não vai falar da carta nada, porque ela na verdade, ela é feliz, ela se sente feliz, ela tem uma casa boa, tem 3 filhos e tal, e não necessariamente ela quer só falar sobre tristezas, né? Eu penso que ela tenha procurado esse curso aí muito por pressão do Rob, né? Pra poder ter amizade com o Rob. Tanto que ela fala: eu tenho um amigo, e esse amigo é o Rob, que levou ela pra lá. Então ela meio que tá de saco cheio, né, disso tudo, né? Porque conforme a mulher vai pressionando, certo momento ela chega e fala assim: olha, quer saber? Eu tô de saco cheio, né? Se é pra falar aqui, eu tô com a minha bunda doendo há 4 horas sentada aqui nessa cadeira horrível, né? Eu acho que aqui ela fala isso, né? Aqui na dublagem o pessoal mudou, né? Mudou, colocou pra dane-se, né? Mas aqui não é, ela não fala dane-se, não, ela fala fuck you, fodam-se vocês todos e tal, sua mãe que te bateu, ela faz um negócio de tipo Mulan, né? Desgraça pra tua vaca, só que ela troca isso pra foda-se, né? Então ela realmente, né, com perdão do palavrão, mas é isso, né? Aí a mulher fala: parabéns, Ruth, você agora conseguiu demolir o seu casebre, agora pode construir uma casa nova. E todo mundo começa a bater palma, e o Rob bate palma, e todo mundo bate palma e celebra e fica feliz. E eu acho que a Ruth ali não se sentiu muito convencida, não. Acho que isso daí é pura enrolação, que é mesmo, né? Então, na verdade,
é engraçado. Esse episódio ele é famoso por causa dessa catarse da Ruth, né? Tanto que você for ver agora, né? Tantos anos depois aqui, ele teve uma ótima aceitação do público. As pessoas adoraram isso, né? A Frances Conroy, ela tem uma atuação, né, maravilhosa mesmo. Então você tem aqui uma mãe, dona de casa, que tá de saco cheio, que no final de contas ela quer ser perfeita para uma coisa, ela não é suficiente para outra não. É frustração que nós mulheres normalmente temos, né? Relacionadas a muitas coisas. E a outra questão também que aparece no episódio, que eu acho interessante antes da gente finalizar, né? Chegar aqui pro final, né? Pro segmento final, que eu também acho muito, muito bonito. Tem o negócio do Keith, né? O ex-namorado do David, né? Ele tem esse problema, né? Ele tem uma irmã que ela é adicta, né? A mulher problemática e tal, ela vive com a filha. E ele é policial, né? E ele assiste isso daí de muito contragosto, né? Pressionando a irmã dele. E ele tá lá conversando com a mãe dele, né? Porque a irmã dele deu uma sumida. E a criança tá lá, a filha ficou com a mãe dele, né? Com a avó. Aí, onde é que ela foi? Onde é que ela foi parar e tal? Aí ele escuta a mensagem do telefone, mensagem eletrônica e tal. Fala, ela precisa de ajuda, pô. Ela tem uma filha, não pode ser assim e tal. E aí a mãe começa a virar, olha, vê como é que você fala comigo, hein? Porque eu sou tua mãe, não sei o que, bababá. Ou seja, você entende que ali ele tem uma dinâmica familiar muito problemática, né? Com essa mãe dele, com essa irmã dele. A irmã dele precisa de ajuda, né? Não pode ficar nessa situação, né? Que ela se encontra nesse momento e tem uma filha para criar e pelo jeito é uma mulher que trabalha, mas também tem problema de abuso de drogas, né? Então eu acho interessante essa dinâmica toda aí, né? É uma coisa que o Keith, ele é um cara que visivelmente ele é uma pessoa ótima, maravilhosa, né? Só que ele é também muito brabo, né? Ele é um cara que ele explode, né? Então, a hora que ele acha que precisa explodir, ele explode. É isso aí, cara. Não tem essa, né, meu? Você vê que ali nesse momento ele tá pressionando a mãe. Ele respeita muito a mãe, obviamente, mas tá pressionando a mãe também para que a mãe entenda o lado da criança, né? E tal, mas a mãe dele acha que ele tem falta de sensibilidade, né? Eu acho que a criança vem em primeiro lugar também, né? Tem que procurar ajuda, né? Porque a criança tem... aliás, a menina fala um monte de palavrões, né? Então você percebe que ela tá meio que repetindo, né? O que a irmã do Keith, a Carla, né? O nome dela é Carla. Ela fica falando, né? Então ele vê um problema ali, né? Sobre duas coisas aqui, a Brenda, ela aparece, ela vai jantar com o Nate, só que ela chega no bar antes, né, que o Nate, ela tá flertando com um cara lá no bar, né, e tal, e fala o nome dela, um nome de mentira, fala a profissão diferente e tal, e aí ele fala, eu gostei muito de você, depois eu quero jantar contigo, posso deixar o meu cartão com você? Aí ela aceita o cartão, né, nesse meio tempo o Nate chega. Aí eles têm uma conversa, justamente essa conversa sobre a vida e a morte, né? Ele até fala pra ela assim, ela deixa bem claro que ela não acredita em nada, que haja nada depois da morte, né? Ela não tem nada, não tem nenhuma questão de espiritualidade dentro dela, que ela enxergue isso. Ele pergunta por quê. Aí ela fala que desde que ela era criança, ela leu os efeitos de uma bomba nuclear, né? Ela fala isso com uma idade muito tenra ali, que ela leu muito novinha, com 6, 7, 8 anos, sei lá. E ela sempre acha que no dia seguinte tudo vai acabar, o mundo vai acabar, todos vão morrer, e ela vive isso desde criança, né? Eu até acredito nisso daí, mas eu acho que tem um certo exagero ali, né? E tal, que, bom, de qualquer maneira, imagina você viver toda a sua vida, né? Você pensando que o mundo vai acabar a qualquer momento, que tem uma bomba atômica, então, né, é fácil você ser niilista assim, né, você tendo essa visão, né. Então ela meio que, eu acho que isso também permeia muito da personalidade dela, sabe? Ela basicamente não vê graça, não vê sentido em muita coisa. E por que que ela vai se engajar nessa relação com o Nate, né? Por que que ela... é importante para ela ser fiel ou não ao Nate, mesmo isso sendo importante para o Nate, e ele já deixou claro que ele quer estar com ela numa relação monogâmica, né? Mas para frente essas coisas vão mudar, né? Para quem assiste a série sabe disso, né?
Mas ele fala pra ela assim, quer dizer que você não acha que tem nada, então, depois da morte. Então, você não é espiritualizada, né? Então, essa conversa termina assim. Eles estão num momento de não estar muito conectados na relação, né? Então, é isso, né? Você vê que a Brenda, inclusive, tava flertando com uma outra pessoa. E pra finalizar aqui, que eu acho que é muito bonito esse final do episódio aqui, você tem ali, já teve lá o velório, né? A Claire passou por isso tudo, voltou pra casa. E quando ela chega em casa, a Ruth ainda tá lá no seminário, né? Tá lá, inclusive, comemorando com o Rob, brincando, rindo, né? E tal. Ele tá falando, nossa, foi incrível o que você fez e tal. E quando ela chega em casa, tá o David e o Nate, né? Ela corre para abraçar o David e fala, me ajuda, por favor, né? E aí eles ficam assustados, né? E depois você já tem uma cena que o Keith tá lá, né? Ele tá ali guardando a arma naquele saco de provas, né? E conversando com ela calmamente, sabe? Falando assim, olha... perguntando, você falando assim, ó, você... Não importa o que você falou pra detetive na escola, porque ela tá com muito medo, né? Agora você vai para uma sala, você vai conversar com outros detetives, vão te fazer outras perguntas e você tenta esclarecer, tenta ajudar a localizar ele, porque ele tá visivelmente precisando de ajuda, né? E aí o Nate fala assim para ela assim, fala, por quê? Por que que você tá defendendo esse vagabundo? Né? O Nate fala. Aí o Keith responde, porque ela ama ele, né? E ele pede desculpa, ele cai em si, né? Porque é fácil a gente julgar, né? Quando a pessoa está envolvida, né, dentro de uma relação, a pessoa fica cega. E a gente que é de fora, a gente às vezes olha para isso e fala, ai, como essa pessoa é burra, como essa pessoa é cretina, e as coisas não são bem assim, né? Acho que tem várias perspectivas, né? A gente tem que ter a humildade de tentar entender quem tá vendo uma situação de fora, não sabe das inseguranças, né? Como eu falei, né? A Claire é uma personagem que ela tava tentando salvar esse cara, né, meu? Esse cara, e toda a trajetória deles é tão sofrida, né? Primeiro tem aquele lance que eles transam e ele comenta com o amigo dele que ele pediu para ela chupar o pé dele e ela foi chupou. Aí picharam até o carro dela, né? Falando que ela chupa pé, né? Então isso parece engraçado, né? Mas daí humilhou ela, né? Na escola. Ela já é uma mina meio visada porque anda com esse carro de funerária, né, meu? Então, depois aconteceu a tragédia com o irmãozinho dele, né? Que ele tava lá se endoidando. O irmãozinho dele pegou a arma que tava embaixo do carro da mãe e atirou em si mesmo. Então, ela sente de certa maneira que tem que tentar salvar esse cara, mas eu acho que agora ela entendeu que não tem como, né? Então, né, tem toda essa questão dele, o Keith, ele explicar, né, e falar, olha, tem que ter paciência com ela, né, esse momento é um momento muito difícil para ela, né, e você vê ali que o David tá olhando ali encantado, né, porque ele continua encontrando o Keith, eles vão jogar squash, e o Keith tá namorando um cara visivelmente top, o cara é médico e tal. Só que o cara não joga squash, não gosta de praticar esportes. Tá aí uma coisa que o David, pelo jeito, consegue praticar com o Keith, né? E é isso, né? Quando o episódio termina ali com o Keith abraçando a Claire, né? E eles todos olhando pra ela e tal. E é importante, né? Se reparar na série, isso acontece mais de uma vez, que a Claire, ela pode contar com os irmãos, né? Eles têm aquelas dinâmicas, às vezes, de estresse, né? Mas ela pode contar com os irmãos e com as pessoas que eles realmente se ajudam e se amam muito, né? Parece, às vezes, que essas relações são relações de atrito, mas são relações de amor também, né? É isso, né? Eu acho que esse é um episódio muito legal, né? Eu não sei se tem um episódio que eu tenha reclamado, né? Que tenha sido ruim até agora. Eu acho que é um belo episódio. Mas e é legal as discussões que são levantadas, né? É sempre bom ver a Frances Conroy fazendo essas atuações maravilhosas, né? E é legal a cena de catarse dela, né? E as coisas vão se desenvolvendo. Tem uma coisa que a vidente fala, a vidente, né? Aquela viúva lá do cara que diz que é vidente, que tem uma... Ela fala pro Nate que tem uma criança vindo na vida dele, né?
E aí você lembra que vai ter mesmo uma criança vindo e tal, que ele vai ter uma filha. Só que na hora que ela fala isso, entra o Rico com o filhinho, o bebezinho, pra se despedir, né? Pra dar tchau. Ai, tchau, tô indo. Aí eles falam, a criança aí, né? Acabou de entrar. Só que a gente sabe, né? Então eu acho que a série meio deixa meio um pouco dúbio, né? Será que ela é vidente mesmo, né? Ela fala que viu a alma do marido saindo do corpo, sobrevoando a cabeça e tal. E é isso, né? Não sei lá, né? Eu não acredito mais, né? Vai saber, né? Tem vários ditados relacionados a isso. Aqui no finalzinho, eu sempre costumo falar aqui o obituário, né? Da pessoa que faleceu. Pronto, aqui o obituário. Michael John Piper, nascido em 1952, falecido em 2001. Fala aqui, ó. Michael faleceu na USC University Hospital após uma longa doença. Nativo da Califórnia de terceira geração, Michael cresceu em Long Beach, se formou na University of California em Berkeley e obteve seu mestrado em tecnologia educacional na Pepperdine University. Ele foi um membro fundador da Children's Partnership e foi consultor durante a administração Clinton para o Office of Educational Research and Improvement do Departamento de Educação dos Estados Unidos. O Michael deixa sua mãe Rita, seu irmão Bradley James e sua esposa Aileen. Os serviços serão realizados às 16 horas de terça-feira, 18 de setembro, na Fisher & Sons Funeral Home. Em vez de flores, a família solicita que as contribuições sejam feitas em nome de Michael para a USC Norris Comprehensive Cancer Center. Então é isso, né? É um episódio muito bonito. Espero que você tenha gostado aqui do meu retorno, né? É bom poder retornar e poder voltar a fazer esse programa. Eu sei que eu estava muito atolada de trabalho, não tinha como continuar fazendo. Às vezes a gente começa vários projetos, eu tenho muito isso, eu curto, né? Criar projetos e fazer coisas diferentes. Eu gosto porque eu penso assim, se a gente tem apoiadores, tem seguidores, tem leitores, que a gente possa entregar coisas diferentes, né? Então, agora vai voltar Silo, então eu tô pensando, já tem um amigo aí, talvez, de conversar com ele sobre Silo. Então, se você vier pro canal, a gente pode fazer, né? Vamos conversar. Tô esperando pra ver se ele assiste, né? Que aí eu fico batendo papo toda semana sobre Silo com ele. A não ser que saia tudo de uma vez, aí a gente faz um programa só, né? Não lembro, mas eu acho que na Apple sai um por semana, acho. Mas, né, deixa eu até colocar aqui. Então aqui no finalzinho eu venho pedir, como eu sempre peço, gente, não é um pedido irresponsável nem nada, pra gente poder manter nossos programas, pra gente poder manter, até comprar equipamento, como agora recentemente eu comprei o microfone pro Marcos, finalmente. Então, pra você nos apoiar, tá? O nosso Pix tá aqui, ó. É apoiomasmorra@gmail.com. Como você tá lendo, ó, aqui abaixo, ó, apoia-se. Também é só você buscar a gente no Apoia-se, é bem fácil. Apoia-se, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo também, é MasmorraCast. Aí você já vai encontrar o nosso projeto lá, né? E também agora a gente tem conta no Live Pix GG, né? Que a gente fez lá uma espécie de projeto colaborativo que você doa R$20 por mês, algo do gênero, tá? Mas é fácil nos ajudar, nos apoiar, e a gente pede sempre para priorizar o Pix, né? Porque é uma maneira da gente receber apoio sem ter os descontos que né, as plataformas cobram das pessoas, né? Então, o Pix é um Pix que cai na nossa conta, justamente que é para isso mesmo, né? Que é para apoio, para pagar despesas. Agora, para você saber, talvez você deve saber, você já me segue aqui, a gente também tem os nossos podcasts de Além da Imaginação, né? Então todo mês eu tô pagando uma conta paga mesmo no OneDrive para manter todos os episódios online para o pessoal assistir, tá lá no nosso site. É só você procurar masmorracine.wordpress.com. Você vê que, né, a gente tenta de todas as maneiras disponibilizar coisas legais que a gente faz, né? A gente não é um podcast, como o pessoal faz, às vezes, podcast cinema, etc. Que o pessoal faz as paradas, mas nunca avisa como é que vai encontrar. Ai, tem como assistir, mas nunca fala como, né? E tal. Então a gente tenta realmente
ajudar, e normalmente a gente linka, procura no Akeru. Quando a gente grava algum programa especial de Halloween, a gente linka para o pessoal poder assistir. Então é assim, agora todo mês a gente tá com esse débito a mais, que é do OneDrive, para deixar os projetos, tanto os podcasts, né, todos os nossos podcasts, que é a gente mantém o acervo a salvo, e os episódios da série clássica Além da Imaginação também ficam lá, tá? Então o seu apoio a gente pede também por isso, tá? Então a gente se encontra em breve. Espero que você tenha gostado. Próximo episódio eu vou tentar gravar um por semana. Não vou prometer, né? Porque agora vem final de ano e tal, mas eu vou tentar o máximo possível de gravar um por semana. Vai acompanhando, tá? Tem a versão em podcast lá no Spotify. Ou seja, você pode ir direto lá no Spotify o Spotify tem isso, você pode assistir ou escutar a versão em áudio, aí fica a seu critério, né? Mas eu costumo postar lá também no Spotify, tá? É só você procurar, tá? Como Six Feet Under Podcast, mas eu deixo o link abaixo aqui também, tá? Então um beijo e depois me conta o que você achou do episódio, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Até a próxima.